Boa tarde a todos. Nossa, acho que hoje é um dia de comemoração, né? Discussões muito ricas, e é nesse sentido que eu queria começar a minha fala, né? Uma fala de agradecimento, agradecer ao IBROS, a todos os colegas, né? No desafio da montagem desse seminário de hoje, e, principalmente, agradecer cada um dos participantes, né? Já estamos no meio da tarde, o auditório cheio, e com discussões muito ricas. E aí, o segundo agradecimento, que foi para cada um dos nossos palestrantes, que tanto nos enriqueceu no dia de hoje e ainda vai nos enriquecer aí até o final do dia, com reflexões tão profícuas e que nos trazem alertas para pensar e repensar no nosso dia a dia, no enfrentamento desses desafios que a gestão de serviços públicos, por esse modelo, que é o modelo com organizações sociais de saúde. O Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, enquanto organização social, é relativamente novo, né? Mas o hospital ele tem 120 anos e, com o Sistema Único de Saúde, uma experiência aí já de 10 anos. E essa experiência, né, esse olhar e essa parceria com o Sistema Único de Saúde por meio do PROAD-SUS, que nos motivou e nos fez refletir sobre essa possibilidade de sermos também uma organização social de saúde, entendendo que a parceria também compõe o eixo da responsabilidade social, né? E com ela a gente pode também contribuir para alavancar e melhorar a gestão e o dia a dia dos serviços públicos de saúde. Eu falo que no mínimo, egoísta, né? Pensar que a gente desenvolve ilhas de excelência e não consegue partilhar isso de forma responsável e para que todas as pessoas, todos os usuários de um sistema de saúde, seja ele público ou privado, possam ter acesso. E é esse nosso princípio, o princípio da transparência, o princípio que essa construção ela tem que ser feita e ela tem que ser extramuros. E, nesse sentido, esse seminário nos propiciou ricas discussões, né? Ele nos propiciou pensar em cada desafio, mas, principalmente, nos motivar e mostrando que esse é um modelo não só factível, não só de sucesso, mas como não temos mais como voltar atrás. E se a gente não pode mais voltar, como que a gente vai nos aprimorar a cada dia? Né? Como que a gente vai continuar melhorando a cada dia? E aí o IBROS, eu acho que é uma resposta concreta, né, a contramovimentos que vêm nos... Vou usar uma palavra meio forte, mas eu acho que é isso, que atacam, né, o trabalho das organizações sociais, às vezes de forma muito infundada, né, sem nenhum subsídio, sem nenhuma crítica e sem nenhuma reflexão. E aí, muitas vezes, isso se difunde e as pessoas vão por notícias curtas e rápidas. Hoje, as redes sociais, elas são muito boas, mas também são muito perigosas, né? Porque, às vezes, você não aprofunda sobre o tema. E aí, como que a gente se protege? Como que a gente mostra o serviço? Como que a gente mostra que somos parceiros e queremos construir junto uma melhor saúde pública para o Brasil. E, nesse sentido, acho que a gente pode abrir nossa mesa de hoje, a penúltima mesa, né? Já vamos ficando um pouco mais cansados, mas com a discussão muito profunda. E queria saber se vocês preferem uma ordem mais específica para falar ou... Vamos lá. Oi? Ladies, o presidente do IBROS nos lembrou aqui, primeiro as damas. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Cristina Mota, representando aqui o doutor Irã, né, que é o secretário estadual de saúde de Pernambuco. Obrigada. Inicialmente, cumprimentar a todos, cumprimentar todas aqui presentes, já justificar a ausência do secretário estadual de saúde e, infelizmente, impossibilidade de estar aqui hoje. Até ontem, até o final da manhã, ele estava confirmada a sua presença aqui. Mas, enfim,
foi solicitado por ele que nós o representássemos aqui e nos colocássemos à disposição para contribuir nessa discussão, que é o desafio do contrato de gestão, trazendo a experiência do Estado de Pernambuco, que desde a gestão, o governo eleito em 2007 tomou a decisão estratégica de transformar o modelo de gestão de rede, da rede estadual, que é extremamente robusta, e colocar o modelo híbrido, trazendo a experiência de São Paulo, implantando lá com as devidas adequações, com as devidas correções e ajustes necessárias, e, a partir de 2009, temos implantado unidades sob gestão de OS, compondo nossa rede assistencial. É importante ressaltar essa parceria do CONAS com o IBROS, no sentido de qualificar sempre as boas ideias, quando elas bem executadas e sempre adequadas, monitoradas e, principalmente, aperfeiçoadas, elas se constituem excelentes alternativas a todos que fazem parte do grupo que faz gestão do Sistema Único de Saúde no Brasil, independente se gestão estadual, se gestão municipal, mas todos que querem contribuir nesse avanço tão necessário, uma vez que a população usuária do SUS, tendeu a crescer nos últimos anos, e hoje, pelo menos no estado de Pernambuco, temos, dos 9,5 milhões de habitantes, 85% dessa população dependente do Sistema Único de Saúde. E, para essa população que demanda o acesso, que é a maior motivação dos governos eleitos, dos sucessivos governos eleitos, a ampliar esse acesso, é que a gente precisa trabalhar e qualificar esses serviços que são colocados à disposição desses usuários. Bom, diante disso, é importante dar uma contextualizada em relação ao que é a Secretaria Estadual de Saúde como órgão gestor e não só indutor e coordenador das políticas de saúde, mas também um grande executor, a exemplo de alguns outros estados. Foi uma decisão estratégica tomada no passado e é uma rede muito robusta, continua sendo muito robusta, com a tendência cada vez mais a crescer, com a inauguração de novos serviços implantados ao longo dos anos. Esse governo eleito, o governo Paulo Câmara, ele tem mantido essa linha de pensamento, mantido essas ações, e no sentido de dar as respostas a essa população que o elegeu com maioria absoluta em 2014 e para o exercício de 2015. Então, é importante, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, as diversas instituições, os diversos equipamentos, há uma rede que conta com 30 hospitais, sendo 10 que a gente classifica como hospitais de alta complexidade, 4 deles sob gestão de OS. São 20 hospitais menores, que são os hospitais de média complexidade e hospitais especializados, dos quais são 7 por gestão de OS. E, além disso, as UPAs 24 horas, as 15 UPAs estaduais sob gestão estadual, todas sob gestão de OS, e as unidades pernambucanas de atenção especializada, numa comparação aqui com o Estado de São Paulo, correspondente a exames, também tipo 1 e tipo 2, algumas delas prestando um serviço com realização de procedimentos cirúrgicos também no próprio ambiente. Além disso, é importante uma outra marca da gestão, a questão do programa Mãe Coruja, que é um programa exitoso, com reconhecimento internacional, presente em 101 municípios, que, apesar de fazer um link muito forte com a atenção primária, é um programa sob gestão estadual. Bom, em números, rapidamente, uma rede bastante robusta, como a gente chamou a atenção, são 10.140 leitos, com 1.033 leitos de UTI, 2.900 leitos cirúrgicos, um quantitativo aí de internações, agora mais recente, de janeiro de 2017, eu queria só pedir desculpa e corrigir, 32.755 internações, e também um quantitativo razoável de cirurgias mês, isso tudo realizado pela rede estadual. E chamar a atenção aqui por uma marca dessa gestão atual, que é o investimento na capacitação e na formação dos residentes, sendo que, das 1.411 vagas, 547 são vagas multiprofissionais, que foi algo que cresceu bastante nos últimos anos. Antes ainda de dar entrada, basicamente, na nossa experiência com questão de OS, ainda na parte de contextualização, é importante que o orçamento inicial de 2017 foi 4,2 bilhões, com recursos aplicados na saúde na ordem de 15% no ano de 2016.
e uma força de trabalho bastante robusta também. A gente não pode se comparar aos dados do doutor Davi Wip pela manhã aqui, lembrando que a população do estado de Pernambuco são 9,5 milhões de pessoas, mas a gente tem uma rede e uma força de trabalho também bastante considerável. Em relação à produção total da rede sob gestão estadual, é uma produção que vem ascendendo desde 2008, agora em 2016, ultrapassando 62 milhões de atendimentos, de todas, contabilizando todo tipo de atendimento, desde o atendimento de consulta básica, de consulta em regime ambulatorial, até as cirurgias de maior complexidade. Já entrando agora nessa discussão e já apresentando um pouco da experiência, isso vem se mantendo ao longo dos anos, chamando a atenção para a soma do que se atende na gestão estadual, na gestão municipal, vem se mantendo constante ao longo dos anos e a despeito da crise que assola o nosso país, e Pernambuco não ficou de fora dessa crise. Em relação às unidades sobre gestão de OS, já fazendo essa contextualização dentro do que são os dados do Governo do Estado de Pernambuco, da Secretaria Estadual de Saúde, das unidades sob gestão de OS, os 11 hospitais sob gestão de OS, o número de internações ascendente desde a primeira unidade implantada em 2009, são dados oficiais do DataSUS, são produção já apresentada e aprovada, né, no ano de 2016, ultrapassando 75 mil internações só nesses 11 hospitais sob gestão de OS. Em relação à produção cirúrgica, esse diapositivo ele tem uma conformação diferente, e a gente fez questão de trazer. Existe o monitoramento do Pacto pela Saúde, que é um monitoramento de gestão por resultados, implantado desde 2007 na gestão estadual. O comitê ele é coordenado pelo próprio governador do Estado e onde se tratam as instituições de forma equânime. Então, toda a rede ela é avaliada da mesma forma para que a gente evite também um grande rumor, que é a questão do preferencial para a rede sob gestão de OS. Então, todas as instituições, baseado na sua capacidade instalada, têm metas a cumprir. E o que a gente tem observado ao longo dos anos é que Pernambuco tem aumentado a sua produção cirúrgica, os hospitais sob gestão direta do Estado, também os grandes hospitais de alta complexidade, os metropolitanos, que são hospitais de alta complexidade, e aqui é crescido de um grande hospital que existe no agreste do Estado, também mostrando um crescimento das suas cirurgias. Os hospitais regionais, que são hospitais de média complexidade, presentes em todas as regionais do Estado, aumentando a produção cirúrgica, e os regionais por organização social. Mais à frente, a gente vai mostrar o mapa do Estado com a distribuição dessas unidades de saúde que estão sob gestão de OS, que estão distribuídas ao longo de todo o Estado, com a finalidade realmente de qualificar a assistência e aumentar a oferta. E, por fim, os hospitais especializados. Esse é o modelo de monitoramento. É um monitoramento que são dados comparativos de anos anteriores, mas comparando o mesmo período para que a gente não tenha o viés de comparação e perda em relação às análises críticas e encaminhamentos que possam ser indicados como necessários. Em relação ao número de partos, também no modelo da apresentação do monitoramento de pacto pela saúde, aqui os regionais de organizações sociais são hospitais gerais, distribuídos ao longo do Estado de Pernambuco, como os regionais, se notando um aumento sempre crescente do número de partos, e aqui nos hospitais regionais sob gestão própria, um número que diminuiu em relação a 2016. Isso já é uma primeira questão que precisa ser analisada, a dificuldade que se tem em relação à manutenção de recursos humanos, sobretudo no interior do Estado. Como boa parte dos estados aqui presentes, aquela dificuldade de levar as equipes mais qualificadas para o interior do Estado, algo que a gestão sob a organização social tem uma facilidade e tem um mecanismo diferente do que é o acesso do profissional de saúde ou qualquer outro profissional ao serviço público. Então, aqui a gente já mostra a primeira dificuldade em relação aos hospitais, se a gente puder fazer um paralelo entre rede sob gestão direta e rede sob gestão de OS. Na sequência, um outro dado que se monitora
e que se leva bastante em consideração em relação à qualificação do serviço é o faturamento das AEHs dentro do mês de competência. E a meta é bastante ousada e mostra aqui, chamando a atenção, em relação aos metropolitanos, né, sempre ultrapassando os 95% de faturamento dentro do próprio mês, os regionais de OS também, e os nossos hospitais sob gestão direta, a partir de um entendimento de que isso era uma meta estratégica e que precisava ser investido, essas unidades também aumentando um pouco a produção, a faturamento da IH dentro do mês de competência. Também chamando a atenção para o fato de que essas unidades elas são monitoradas no mesmo fórum, pelas mesmas pessoas, com o mesmo entendimento. Logicamente, respeitando os princípios legais, né, dos contratos e todas as resoluções e leis que balizam o serviço e a contratação por organizações sociais. Em relação aos atendimentos ambulatoriais, um decréscimo de 2015 para 2016, e aí eu peço desculpas, porque o slide que a gente ia apresentar, a produção ambulatorial das organizações sociais, sobretudo as unidades pernambucanas de atenção especializada, na sigla UPA-E, ele ficou desformatado, a gente pediu aqui pouco antes da apresentação para ser retirado, mas mostrando também que há uma produção ascendente das consultas médicas, das consultas não médicas e das sessões de fisioterapia, inclusive preenchendo alguns vazios assistenciais que existiam no Alto Sertão do Estado em relação à oferta de atendimentos. Bom, e aí vamos já mergulhando no assunto que é os desafios da gestão de OS. Quando a gestão assumiu em 2015, havia uma polêmica muito forte, ela é um pouco menor, mas não deixa de ter essa polêmica grande no Estado de Pernambuco, e alguém que me antecedeu falou de forma bastante clara em relação a se utilizar dos princípios legais, da interpretação de princípios legais com viés, a partir de viés político e a partir de viés ideológico. E isso a gente se deparou no início da gestão em relação a algumas colocações feitas, inclusive na grande mídia escrita, mídia televisiva, sobre os gastos públicos em relação ao sucateamento da rede própria em detrimento da rede por organização social, da rede sob gestão de organização social. E aí, numa decisão bastante corajosa, se abriu toda uma discussão com os números, que é importante que seja dito, e de forma preliminar, de forma, inclusive, grosseira, mas respondendo a essas críticas, se nota que, da produção total, comparando só os hospitais de administração direta com hospitais sob gestão de OS, isso sem quantificar, né, quantos hospitais são, o perfil dos hospitais, mas se nota que 75% dos gastos são na rede sob gestão direta, enquanto que 1/4 só sobre rede de gestão de OS. Analisando a produção, e aí é um estudo preliminar, onde se compara desde o atendimento até a cirurgia cardíaca, então isso precisa ser qualificado e está sendo qualificado, né, aprimorado todos os dados e todos os vieses que por acaso sejam necessários, e aí se nota essa diferença um pouco menor em relação à produção. Então, 75% dos gastos com 64% da produção, a mesma forma, 24% dos gastos com 36,23% da produção. Um outro dado que se colocava era em relação à questão das UPAs 24 horas. Então, se colocou realmente todas as unidades sob gestão de OS, 15 UPAs, 11 hospitais, na ocasião não eram 11 hospitais, eram 9 hospitais, e aí vamos também fazer o estudo preliminar, que gerou uma série de desdobramentos, que é a questão dos gastos em relação à administração direta com as unidades sob gestão de OS. 2/3 dos gastos nos hospitais de administração direta e 1/3 nas unidades sob gestão de OS, aí já ampliando para as UPAs 24 horas. A produção, que naturalmente se esperaria uma produção maior, a gente está considerando todo tipo de atendimento, é o valor unitário do atendimento, e aí as UPAs têm uma absurda produção, e aí 62% da produção. Isso é um estudo inicial, serviu para responder a algumas celeumas, algumas verdades, algumas
não verdade, mas que se tornam verdades no senso popular, inclusive motivaram uma série de ações dos órgãos de controle sobre a gestão, e se resolveu responder da forma inicial, que é uma forma quantitativa apenas, sabendo do desdobramento qualitativo. Um outro estudo feito na ocasião também sobre esse mesmo objetivo foi a questão de ranquear os hospitais por produção e por gasto total. Né? Aqui, lembrando que tem desde o Hospital da Restauração, que é um hospital histórico em relação à resolutividade, em relação à sua capacidade instalada, em relação ao que é a presença do Hospital da Restauração. Inclusive, é um ícone de arquitetura no Recife, é tombado, e até a modificação do prédio, até a pintura do prédio, a gente tem dificuldade, tão histórico que ele é, tão representativo que ele é, até os hospitais mais novos, inaugurados, como é o caso aqui do Silvio Magalhães e do Pelópidas Silveiras, inaugurado agora no ano de 2010. Então, esse ranking se mantém em relação a alguns hospitais de alta complexidade. O Barão do Lucena é um grande hospital materno-infantil com oncologia, então, naturalmente, ele tem uma produção muito boa, tem um custo um pouco menor, e alguns hospitais com alto custo, como é o caso do Agamenon Magalhães, ele é um hospital que tem um viés cardiológico importante, um hospital clínico, metabólico, e que tem uma grande maternidade de alto risco, ele tem um custo maior, mas produz também consideravelmente bem. E é importante que se diga a forma como se lidar com esses dados, com a transparência e com sempre identificando que é possível se aprimorar as informações e os resultados. Ainda seguindo nessa linha de análise demonstrativa e de comparando algumas unidades, e que serve como balizamento para que se desdobrem esses estudos, são algumas unidades que podem ser, dentro de seu tamanho, comparáveis, não de seu perfil. Por isso que esses dados eles precisam ser encarados com uma certa prudência, né, e sempre levando a crer que há necessidade de se aperfeiçoar e se qualificar melhor essas informações. Mas, de forma geral, né, que o secretário já trouxe essa apresentação anterior, está disponível no site do IBROS, nos pediu para que, novamente, fizesse estar presente aqui na nossa apresentação. Em relação ao Hospital de Jaboatão Prazeres, que é um hospital de média complexidade, uma maternidade, emergência clínica, emergência pediátrica, o Hospital João Murilo de Oliveira, que é um hospital também que tem um perfil com emergência clínica, emergência geral, e tem uma maternidade de risco intermediário. Tem alguns leitos de UTI e que consegue ter uma resolutividade maior nesse segmento materno-infantil. E aí o custo por produção, se nota que o custo do Hospital de Jaboatão Prazeres, a despeito de se ter uma dificuldade grande de completude de escala, é um pouco 12,28% no Hospital João Murilo. E a questão, um outro dado que se estuda, né, e brevemente teremos mais alguns resultados, é em relação à produção por médico. Né, 157 médicos no João Murilo, 115 médicos no Jaboatão Prazeres, uma produção de 81,18 por médico no João Murilo, e um pouco menor aqui no Hospital de Jaboatão Prazeres. Nessa mesma lógica, um hospital regional, ambos no sertão do Estado, o Hospital em Serra Talhada, é o Hospital Professor Agamenon Magalhães, Serra Talhada, e o Hospital Fernando Bezerra, em Oricuri, sertão do Estado, e também se tentando ver pelo tamanho do hospital, em relação ao perfil também semelhantes, mas precisando e carecendo de algumas maiores informações e detalhamentos, principalmente porque, só de saída, a gente sabe que o Fernando Bezerra ele é um hospital que tem 10 leitos de UTI. E o Hospital Professor Agamenon Magalhães, apesar dele ter um perfil semelhante, ele não tem UTI nas suas instalações. Em relação a outra comparação, o Hospital Dom Helder Câmara, que é um hospital também de gestão de OS, que fica na região metropolitana, o Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara, e o Hospital Regional do Agreste, também se observando um valor maior de custeio, aqui incluindo, e é importante que se diga, a folha de pagamento, que não é da Secretaria Estadual de Saúde, mas é custo Tesouro Estadual, então tem que ser computado como um gasto dessa unidade, e aqui também incluindo todos os gastos e a questão do repasse. Um outro dado que é importante é em relação ao repasse SUS e ao complemento do Tesouro Estadual para cobrir todos esses gastos dessas unidades. E aí se observa também
um valor menor no hospital sob gestão de OS. Bom, os marcos legais, eu não vou ser repetitiva, até porque quem fala por último tem essa dificuldade, várias outras coisas foram faladas anteriormente, dizer que não há flexibilização dos marcos da questão da legalidade, da questão de cumprir o que dizem as leis. Recentemente, a lei estadual 15.210 de 2013, ela foi alterada e colocados alguns dispositivos que foram entendidos como necessários, inclusive abrindo para a discussão da acreditação e da questão do monitoramento e fiscalização. A despeito desses marcos legais, é importante que se diga que é uma discussão filosófica muito forte ainda no Estado. É uma dificuldade grande na questão do entendimento, mas, como no SUS a discussão ela é salutar e faz crescer, é uma boa discussão que se tem. Só para citar um exemplo, o relatório anual de gestão ele foi votado ontem, né, e aprovado, o relatório anual de gestão de 2016 aprovado, mas boa parte da discussão no Conselho Estadual de Saúde foi com o tema pautado lá, OS, e alguns outros pontos poderiam ter sido também bastante debatidos, eles ficaram um pouco para segundo plano. Passando aqui mais rapidamente, a questão da contratualização dos serviços a partir da proposta, e uma proposta é a partir da necessidade da população, a necessidade por acesso, feita a formalização através de contratação e metas, e avaliação e controle. E aí tudo isso controlado pela equipe que faz a avaliação e controle. E é importante que se diga que a contratualização dos serviços é uma prerrogativa exclusiva do gestor público. Em relação ao modelo de gestão, também já foi falado aqui várias vezes, esses 3 grandes grupos, se é que a gente pode citar como, não estou achando um sinônimo melhor, mas vantagens, né? A questão em relação aos recursos humanos, essa facilidade que se tem, essa menor dificuldade que se tem em relação ao servidor público, desde que se cumpra os preceitos da legislação trabalhista. É importante que se diga. Então, há uma fala muito retórica de precarização de vínculos, quando, na realidade, o que se entende é a questão da legislação trabalhista, que é algo bastante consolidado no Brasil, ainda que em regime de nova discussão. Em relação às aquisições e contratos, também algumas outras situações que permitem maior avanço, uma velocidade maior de resolução das unidades sob gestão de OS, e em relação ao orçamento e finanças, o orçamento global sem restrição de programas, grupos e elementos de despesa que o poder público ele necessariamente responde a esses grupos de investimentos, grupo de remuneração pelo Sistema Único de Saúde. Em relação às premissas, também não tenho que chamar muita atenção. A lei federal vigente, né, a definição de organizações sociais. Por último, a gente tem que passar mais rápido, para não ser bastante repetitivo. O impacto da gestão no setor de saúde, chamando a atenção, isso aqui é bastante parecido com o que já foi apresentado anteriormente, mas aí chamando a atenção para a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, baseado realmente em estudo de necessidade, a adoção de uma cultura de gestão voltada para resultados, fortalecimento da capacidade do setor público e uma capacidade que vai desde a quantitativa, mas também a qualitativa, e, por fim, a possibilidade de uma qualificação dos serviços de saúde. Aqui se deter um pouquinho em relação a isso, que desde a primeira OS no Estado de Pernambuco foi optado por um processo de seleção pública, seguindo os critérios de seleção, com análise de proposta de trabalho, com peso na avaliação de 70%, e a questão da proposta financeira é uma avaliação de 30%, e aqui todo o processo em si, que pode durar até 90 dias, dependendo dos prazos de recorrer ou de algum tipo de recurso que seja impetrado. Em relação ao sistema de gerenciamento e repasse, formalizado que a parte fixa corresponde a 70% do repasse financeiro às OS e uma parte variável que corresponde a 30%, mais 20% calculado com base em produção e 10% nos indicadores de qualidade. São monitorados indicadores de produção e qualidade, né, o entendimento de que há uma necessidade de aprimorar esse monitoramento desses indicadores. A quantidade não é tudo, foi no início de todo o processo, e aí dá mais
valora mais a questão dos indicadores de qualidade e a prestação de contas, que é algo que, além de ter o próprio monitoramento do controle interno da Secretaria e do Governo do Estado, o controle externo, que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Em relação à fiscalização interna, 3 pontos que se desdobram, que é a gestão dos indicadores contratuais, a análise das despesas de pessoal, com a questão de olhar essa folha de pagamento, e a análise dos insumos, que também é feita por essa comissão técnica interna. Em relação ao controle interno e externo, além dessa comissão técnica formada por técnicos da Secretaria de Saúde, a comissão mista formada por técnicos da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Administração, que tem todo o seu papel bem definido, regimentado, a Controladoria Geral do Estado, que é importante parceiro na questão do controle interno do governo estadual, inclusive não só identificando os problemas, como sendo parceiros nas indicações de aprimoramento desses problemas, de resolução dos problemas e para impedir que isso se repita. E, por fim, o Tribunal de Contas de Estado, colocado aqui como órgão externo, lembrando que ainda temos dentro uma atuação muito forte do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, isso no território do Estado de Pernambuco, a Assembleia Legislativa e ao próprio Conselho Estadual de Saúde, como assim deveria ser na instância de discussão do SUS, do Sistema Único de Saúde. Em relação ao monitoramento de contraste, as metas de produção, indicadores de qualidade, demonstrativo contábil, fluxo de caixa e conta bancária exclusiva para o recurso. Então, mensal, alguns relatórios mensais, o relatório trimestral e o relatório anual. Em relação às visitas técnicas, elas não são realizadas visitas técnicas mensais. Elas podem ser feitas semanalmente ou assim que for necessário, como forma de apoiar a gestão e o andamento mesmo do funcionamento normal das unidades sob gestão de OS. Em relação ao que é a rede hospitalar, fazendo um paralelo entre as organizações, os hospitais e as unidades sob gestão de OS e os hospitais e unidades hospitalares sob gestão direta da Secretaria de Saúde. Então, atualmente, são 19 sob gestão direta, 11 sob gestão de OS, dos quais 4 hospitais de alta complexidade, como eu falei anteriormente, e 7 hospitais regionais de média complexidade, distribuídos em todo o Estado. E aí um mapa de Pernambuco mostrando que, excetuando aqui o norte do Estado, essa região de Goiânia, que ainda não tem nenhum equipamento de saúde sob gestão de organização social, todas as outras já possuem pelo menos uma organização social selecionada pelo processo que a gente falou anteriormente. E aí, nesse mapa, é importante, que também foi falado aqui, a questão da mesma organização social, ela fazer a gestão de toda a rede de atenção naquele território. Então, assim, chama atenção aqui a região de Ouricuri, no Sertão, onde a mesma organização social ela gerencia tanto a Unidade Pernambucana de Atenção Especializada, que é o ambulatório de média complexidade, ponto de ligação a partir da atenção primária com a rede hospitalar, com o próprio hospital regional aqui presente. Aqui também, na região de Petrolina, a mesma OS, ela tem gerencia a Unidade Pernambucana de Atenção Especializada, a UPA 24 horas e um grande hospital materno-infantil. Nas outras regiões do Estado, até por serem por tempos diferentes também, então ainda não há essa uniformização. E como o processo seletivo ele é aberto, talvez isso não seja factível enquanto esses contratos eles estiverem vigentes. Mas é importante que se diga que existe um outro mecanismo que se consegue articular a rede, que é através do sistema de regulação. Então, são os complexos reguladores que podem fazer esse papel de articulação, sendo a atenção primária ordenadora, e, a partir dela, a programação, a marcação de consultas e a gestão dessa questão do acesso. Então, só chamando aqui a atenção, lembrando, são 10 unidades pernambucanas de atenção especializada, todas sob gestão de OS, 15 unidades de UPA 24 horas, unidade de pronto atendimento 24 horas, e 11 unidades de hospitais de OS. A maior concentração aqui, naturalmente, na região metropolitana, onde se está quase metade da população do Estado.
Por fim, alguns exemplos, né, pegamos o exemplo do litoral ao sertão em relação a perfil e em relação ao desempenho anual, tomando por base o ano de 2016. Então, a unidade de pronto atendimento, a UPA da Imbiribeira, uma meta de 162 mil consultas mês, um desempenho de 96% no ano de 2016. Se a gente tivesse puxado aqui a informação de 2015, onde houve a questão da arbovirose, que atingiu fortemente o Estado, isso daqui, naturalmente, tinha ultrapassado em 100% e muito a questão da meta. O Hospital Dom Helder Câmara, que é um hospital que tem um perfil de cardiologia, desde o atendimento de urgência, toda a linha do cuidado até a cirurgia cardíaca, a clínica médica e o atendimento ao trauma, com as duas especialidades, cirurgia geral e traumatologia, um hospital de 169 leitos, e que vem ultrapassando as metas no que diz respeito ao atendimento de urgência, ao atendimento hospitalar, ambulatorial, a questão das cirurgias, mas a gente colocou aqui para uniformizar as saídas hospitalares, onde ele bate o contrato e atende mais de 90% das metas. Na mesma lógica, o Hospital Mestre Vitalino fica no agreste do Estado, é um hospital de 231 leitos, recentemente implantado o serviço de cirurgia geral, agora no mês de setembro, mas ele tem um perfil de clínica médica, cardiologia, neurologia e pediatria, cardiologia também com toda a linha do cuidado, inclusive a cirurgia cardíaca, e que vem também ultrapassando as metas em relação ao desempenho. Esse hospital, é importante que se diga, fica no agreste do Estado, no interior do Estado, e vem atendendo a uma demanda da população que até então tinha dificuldade de acesso local. Em relação a uma unidade pernambucana de atenção especializada, já chegando no sertão do Estado, a UPAE de Afogados da Ingazeira, com várias especialidades clínicas e acesso aos métodos complementares compatíveis aqui com as especialidades, que também vem ultrapassando as metas nas consultas médicas e não médicas. Essas unidades, é bom que se diga que o acesso é 100% regulado, como ordenador atenção primária. No Alto Sertão, o Hospital Dom Malan, em Petrolina, são 306 leitos, tem um perfil materno-infantil, a maternidade de alto risco, ela atende e é referência de alto risco para a rede Pernambuco-Bahia, uma população de 2 milhões de habitantes e 56 municípios, não só do estado de Pernambuco, mas também da Bahia, e também com um desempenho anual em relação às metas bastante satisfatório. Quase finalizando já, trazendo aqui só 2 exemplos. São as 2 últimas unidades que foram alterados o modelo de gestão através do processo de licitação. O Hospital Rui de Barros Corrêa, que fica no município de Arco Verde, que é a entrada para o sertão pernambucano, ele passou a ser gerido por OS no dia 19 de agosto de 2016. Até essa data, ele era, para a gestão, o campeão em reclamações, não só dos usuários, mas também de todo o sistema da região, os próprios municípios, e assim não desempenhava bem o papel como estrutura regional. E se nota, né, a partir da mudança de gestão, onde ele teve a possibilidade de responder adequadamente, né, tratar de forma a contratação de recursos humanos, que era um grande gargalo, a questão mesmo de abastecimento de insumos. E aí ele vem desempenhando adequadamente desde então, e com as metas contratuais sendo batidas e atendendo a população de toda uma região que fica no sertão do Estado. Um outro hospital também no sertão, e aí, finalizar aqui, só vou falar, a questão do Emília Câmara também é um hospital muito parecido, com toda a dificuldade que se tinha de recursos humanos e de processos de abastecimento. Também o hospital foi transferido para a gestão de OS, mediante processo licitatório, a partir de setembro de 2017, e aqui são os primeiros 23 dias de outubro, mas já se nota um aumento. Para concluir, a questão da pesquisa de satisfação também foi colocada de manhã, que é bastante importante. Então, o usuário ele tem respondido, satisfeito, a pesquisa, a todas as indagações em relação ao atendimento prestado, a gente trazendo o exemplo aqui das UPAs 24 horas, um percentual pequeno de reclamação, 0,05%. E aqui trazendo o equipamento de saúde melhor avaliado no Estado, que são as unidades pernambucanas de atenção especializadas. Chama atenção aqui o gráfico, onde bom e excelente ultrapassa 90%, 94%.
regular 4,5% e o ruim ou péssimo, essa fatiazinha aqui, vermelho. E, por fim, para concluir mesmo, em relação aos nossos desafios, o desafio maior de qualquer gestão pública é garantir o acesso, com qualidade, em tempo oportuno e toda a linha do cuidado. Trazendo isso para as OS, otimizar os mecanismos de controle e transparência e, agora, recentemente, modificando, inclusive, o site de transparência do Governo do Estado e as unidades, todas as organizações sociais, as 9 organizações sociais que administram essas 36 unidades, também trazendo para os seus sites a informação de transparência, disseminar boas práticas de gestão, aprimorar a eficiência dos gastos. Estamos numa fase que, se já era importante antes, agora é que é importante mesmo, gastar melhor, gastar bem, e não só gastar, mas investir em saúde e enfatizar os indicadores de desempenho, que é algo que não pode sair sempre do radar. Muito obrigada, se colocar à disposição para discussão e pedir desculpas por ter ultrapassado aqui o tempo. Boa tarde. Eu já vou começar a minha apresentação aqui dando uma boa notícia para vocês, que eu tenho pouquíssimo tempo que eu tenho que viajar. Então, pode ter certeza que eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Primeiro, eu queria cumprimentar não é só a organização do seminário, é a criação do IBROS. Eu acho que esse instituto, ele é um instituto que já deveria ter sido criado, né? Infelizmente, nós criamos ele muito tarde, mas nada como recuperar o tempo perdido, vamos correr atrás, porque isso é uma contribuição efetiva para a modernização da gestão pública no país, que é algo que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos falando muito de OS, e a relação dela com o poder público, etc., mas a conversa é a melhoria da gestão pública. Esse é o debate. E a OS está entrando exatamente como uma estratégia de que a gente possa, efetivamente, melhorar a prestação de serviço de saúde para a população usuária do SUS. Essa é a questão, né? E eu não vi até hoje nenhum argumento que seja colocado neste debate que não seja corporativo ou interesse de corporação. Corporação está de um lado e quem quer melhorar a prestação de serviço público está do outro. Eu participo desse debate há muito tempo, né? Mas confesso que eu não consigo enxergar nenhum ou ouvir nenhum argumento consistente contrário. E agora já ouvi vários argumentos aqui, né, durante o dia que comprovam o que eu estou dizendo, e a Cristina acabou de dizer aqui, né, apresentar aí o debate que teve no Conselho Estadual de Saúde para corroborar, né, o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, na verdade, esse grupo de pessoas que se articula em torno desse BROS está travando uma batalha pela modernização da gestão pública brasileira. Então, é com muita satisfação que eu vejo a criação desse instituto, né? E a questão da certificação vai ser de suma importância, a questão da certificação, porque você consegue começar a ter instrumentos de transparência para a sociedade a respeito da qualidade dessas organizações, né? Inclusive na relação com os órgãos de controle. Foi muito dito aqui, Renilson, que eu acho que a gente tem que aproveitar também os debates que foram ditos aqui, que nós temos que focar muito na divulgação de resultados, de eficiência e desempenho, né, das organizações sociais. Eu acho que isso é fundamental, né, porque a oposição corporativa nunca diz que está defendendo um interesse pessoal ou corporativo. Vai dizer que está defendendo o interesse do usuário do SUS. Mas é mentira, não está defendendo. Isso é uma cortina de fumaça, né? Mas sempre o argumento é sempre esse. Não, isso aqui não tem resultado, não tem desempenho, etc. Então, e foi dito aqui que é preciso explicitar, né, os resultados desse conjunto de organizações sociais na prestação de serviço público, porque isso ajuda no enfrentamento do debate. E aí vale uma sugestão que eu já faço aqui, de a gente, além do processo de certificação, ter um banco de dados no site aí do IBROS, para que a gente possa, né, verificar e comparar e utilizar também no debate os resultados. Foram apresentados vários. O Leonardo apresentou de Goiás, agora vemos aqui os dados de Pernambuco,
eu tenho dados lá do Espírito Santo, nós temos 4 OS lá, 4 hospitais, e eu vou lançar agora, entre o final do ano e o começo do outro, mais uns 6 ou 7 editais para transformar a gestão de hospitais em OS mista, como essa, como faz lá Goiás, a minha vai ser mista também. Eu tenho 3 puro sangue, quer dizer, começou do zero, e tem uma agora que eu acabei de fazer, que é mista, e as outras todas serão mistas. Aproveito para fazer aqui, nessa plateia, né, uma publicidade, né, falei com o Nassim para ver se ele consegue participar lá, a SPDM também participa lá, e vale o convite para todos, fiquem atentos, nós vamos lançar esses editais, e temos assim, o maior interesse de atrair o maior número de organizações sociais para participar desse processo de modernização da gestão hospitalar, né? Os resultados que nós temos lá são absolutamente... não dá para comparar. Na verdade, por que nós estamos discutindo as organizações sociais desde o ministro Bresser, que criou lá, na reforma do Estado, a possibilidade, né? Olha quanto tempo tem, governo Fernando Henrique, né? E nós estamos discutindo aí no aperfeiçoamento jurídico aqui, né, da insegurança jurídica, porque esse debate travou no Brasil. Nós estamos recuperando ele agora. Ele travou, né? E isso é uma grande satisfação também que eu vejo que essa articulação do IBROS já está levando a uma modificação da legislação. Tem um projeto de lei aí do senador Serra, né, que vai ser apresentado, infelizmente, mas que eu não vou conseguir ficar para ver. Mas fico satisfeito de saber que nós estamos retomando esse debate, né, para poder dar uma segurança jurídica melhor, né, num instrumento que eu não tenho a menor dúvida que é superior ao processo de gestão que nós temos hoje. E, na verdade, ele surgiu porque o Estado não conseguiu formular uma regra, né, que permitisse que os hospitais, e aí vale para todo mundo, não falando de hospital aqui, mas os equipamentos na área de saúde, mas vale para qualquer área do setor público. O Estado não conseguiu modernizar, infelizmente, a sua legislação. Se nós conseguíssemos ter, no Estado brasileiro, dentro um normativo que permitisse você ter uma gestão qualificada, que primasse pela qualidade, por eficiência, talvez não precisasse ter uma estrutura como essa. Mas isso não conseguiu. Não conseguiu. E, graças a Deus, na reforma do Estado, lá em 95, não foi? Não foi o plano diretor da reforma de 95, surgiu a ideia das OS, né, e que nós ficamos 16 anos no Supremo para poder sair aqui uma decisão que pacificasse essa discussão. Mesmo sem a decisão do Supremo, muitas pessoas, com muita coragem pelo Brasil afora, enfrentaram essa conversa, esse debate, e criaram as instituições. Ninguém ficou esperando a decisão do Supremo. Foi difícil encarar esse debate sem a decisão do Supremo, porque criava uma situação muito complexa. Mas as pessoas que querem modernizar o país, que estão unidas em torno dessa tese, compraram essa bandeira e enfrentaram esse discurso obscurantista e atrasado, né, e das pessoas que não querem que o gasto público seja feito de acordo com o interesse do usuário do SUS. Fundamentalmente é isso, porque os dados de eficiência que são mostrados aqui, está na cara que o gasto público aqui, com esse modelo, está sendo aplicado em benefício do usuário do SUS. Mas não é isso que nós queremos? Né? É exatamente, o Davi disse hoje de manhã aqui, né, pela longa experiência dele de atendimento à população, que é uma população que é um atendimento, gente. Se o negócio é estatal, se é público, isso é irrelevante. Eu também acho que isso é irrelevante. Certo? Absolutamente irrelevante. Só que no marco que nós temos hoje, nas regras que nós temos hoje no setor público, é inviável você fazer uma gestão com qualidade e eficiência. Né? Eu fico até, às vezes, fazendo uma reflexão, assim, a sociedade cobra, né? E os órgãos de controle também cobram, né, que o setor público haja com qualidade e eficiência. Até aí, nada demais. A questão é como produzir com qualidade e eficiência se não tem uma legislação que ampare isso. Se você não tem uma regra de jogo que ampare você trabalhar com qualidade e eficiência, não tem. Não tem. Você vai trabalhar com qualidade e eficiência o quê? Com 8666? Eu estou concluindo agora um processo licitatório de manutenção de hospital que vai, eu acho que conclui 4 anos de briga na Justiça. E você não consegue consertar nada em um hospital.
Assim, e isso gera cobrança nos órgãos de controle. Olha só, está mofada aquela parede, olha só, aquilo ali está infiltrado. E não se consegue fazer. E não se consegue fazer, porque é briga na justiça, que o outro não quer, o Ministério Público não dá conta, não sei quem. E paralisa. E paralisa. Só faltou nesse debate o interesse público do cidadão. Né? Eu tive que fechar leito em hospital, porque tinha uma parede lá 6 meses mofada e não conseguia consertar. Isso é brincadeira, gente. Sabe? Quem não percebe uma coisa dessa, para mim, só está defendendo interesse corporativo. O interesse do usuário do SUS não está. Não pode estar. Né? Quando você vem defender um modelo que impede que você tenha agilidade para prestar serviço. A questão é que, ao longo do tempo, né, isso aí tem um lado positivo e um lado negativo. As instituições são necessárias para a democracia, né? Todo mundo sabe disso. Mas nós temos uma dificuldade enorme, depois que ela se consolida, de modificá-la. Ela não consegue ter uma velocidade, né, de mudança e de adaptação à realidade. Então, foi falado do Weber aqui hoje, né, e isso é verdade, isso significou um avanço quando você estava saindo daquele estado absolutista. Só que acontece que hoje isso está superado. Nós não podemos mais pensar numa estrutura de Estado como foi pensado com esses paradigmas weberianos lá de trás. Isso não morreu. Isso já está ultrapassado, só que a gente não consegue mudar. Por quê? Porque, na forma como ele se organizou, o Estado se organizou, os interesses também se organizaram em torno. Né? E aí você, para poder fazer, de novo, uma mudança, você está enfrentando um conjunto de interesses corporativos. Você não está enfrentando interesse de cidadão ou de usuário do SUS. Não é isso que nós estamos enfrentando. Para modernizar a gestão do setor público. Nós estamos enfrentando assim, o que eu considero uma das maiores pragas no Brasil hoje, que é o corporativismo que nós temos, principalmente no setor público. Né? Perdeu a referência. Né? Perdeu a referência da finalidade. Né? E as instituições têm esse problema. Né? Você vê isso nos órgãos de controle. Né? Por que temos órgãos de controle? Para evitar que haja desvio de recursos, por exemplo. Perfeito. Mas é para isso. Não é para obedecer um conjunto de regras. Olha, se eu analiso um relatório e vejo, aqui não tem desvio de recursos, pronto, nós estamos no outro mundo. Não, mas não é assim que as coisas são avaliadas. Tem que ter seguido essa vírgula, esse ponto, tem que ser a legislação, publicou isso antes daquilo, não publicou aquilo depois daquilo. Quer dizer, é uma dificuldade gigante que nós estamos tendo hoje para poder entregar a nossa pizza para o cidadão, para o usuário do SUS. Né? E aí, quando vem uma solução como essa que nós temos hoje, que é uma solução que já provou, né, com todas as dificuldades, né, já provou que ela está atendendo, né, ao interesse do usuário do SUS, o que nós temos que fazer é agarrar isso, né, em benefício do usuário do SUS, fortalecer isso, né, e fazer com que o modelo avance, do ponto de vista normativo, legal, né, e do ponto de vista também da fiscalização disso por parte da Secretaria. Porque isto, como qualquer coisa de gestão, não é panaceia. A organização social põe aí que resolve o mundo. E não é esse... A história foi visto aqui que não é esse o jogo que o Ibroy está jogando, não é esse o jogo que as pessoas sérias que estão trabalhando com esse instrumento estão jogando. Se você não tiver nas secretarias estaduais competências de fiscalização, o modelo não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E aí eu estou afastando o problema de corrupção, que é outra coisa. Você pode também ter uma articulação, governos e entidades desse tipo, para promover corrupção, tem vários exemplos aí. Eu estou afastando isso. Estou falando assim de pessoas que querem efetivamente fazer com que a coisa melhore. Né? Mas mesmo essas pessoas que têm essa motivação, se não montarem nas suas secretarias uma forma de fiscalizar e de monitorar, né? E fazer com que porque é assim que o modelo vai avançar. O modelo vai avançar não é porque tem o modelo e a OES por si só faz isso. Ela precisa ter do outro lado, né, um Estado organizado para ter o controle público efetivo disso. Né? E que nós temos uma dificuldade para fazer isso. Eu estava propondo, em função da ideia do Ibroy, acabei de propor para o Jurandir ali, que nós fizéssemos uma certificação das unidades da Secretaria de Saúde responsáveis pela fiscalização das OS. Por que razão? Pelo mesmo motivo que vocês estão propondo fazer com as OS.
Nós vamos fortalecer o modelo e vai dar transparência para os órgãos de controle também, né, de que as secretarias elas também têm um selo, né, de qualidade do outro lado da história. Você tem um selo de quem é o operador e você tem um selo de qualidade também de quem é o fiscalizador e que está monitorando ali o serviço das organizações sociais. Então, assim, foi absolutamente proveitoso ter vindo aqui, até por ter tido essa ideia baseada aí na ideia de vocês, e eu vou propor isso fortemente, que o CONAS desenvolva isso. Já tenho aqui o Leonardo ali, que é um dos eleitores lá, como eu, do Conselho, né, para que a gente possa desenvolver um pouco essa ideia na próxima Assembleia do secretário, porque eu acho que isso aí é um caminho muito bom para fortalecer e dar transparência para a sociedade, né, nessa questão aí das OS e da forma de monitoramento. Você vê que o debate político em Pernambuco é um debate que também questiona, né, não é nem a legalidade, é a legitimidade da utilização disso. No fundo, estão acusando de privatização. Nada comparável com o que o Gabardo falou hoje aqui do Rio Grande do Sul. Eu tomei um susto com o Rio Grande do Sul. Eu não imaginava que aquela situação estava do jeito que está, né? Você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Professores fizeram greve, o Sindicato de Saúde fez greve e o professor só volta se tirar o projeto de OS da Assembleia. É inacreditável. Você vê o atraso mental, né, que é o que se trata, do meu ponto de vista, o atraso mental que nós estamos tendo no Brasil. Porque você ter opiniões contrárias, você debater, faz parte, ninguém é dono da verdade. Né? Ninguém é dono da verdade. Eu defendo o que eu defendo, porque se alguém chegar aqui e me provar o contrário, muda. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, nenhum, zero. Agora, não pode interditar. Não pode interditar o debate. Você tem argumento melhor, apresenta. O que está sendo feito no Rio Grande do Sul e o que, pelo que eu entendi, né, é uma articulação que eu enfrento também no Espírito Santo, eu acho que todo mundo enfrenta aí, para mim também ficou claro que em Pernambuco é isso, essa articulação sindical aí, no sentido de desmerecer e desqualificar essa solução, que é a solução da organização social, é puramente ideológico. É puramente ideológico. Ela não tem a ver com a preocupação que todos temos que ter, e que foi dito aqui, na abertura pelo presidente do Oswaldo Cruz aqui, a questão da responsabilidade social. Todos, qualquer que seja a organização, tem que ter responsabilidade social, a imprensa tem que ter, e não tem muito que faz populismo com a saúde, que é uma coisa impressionante. Populismo não é só político, não. A mídia faz um populismo, uma demagogia com a saúde, que é uma coisa impressionante, né? Todo mundo se utiliza das deficiências para fazer demagogia e populismo com a saúde, né? Então, assim, tem que ter responsabilidade social, né? Tem que defender. A maior política que nós temos no país hoje na área social é o SUS. Tem que ser defendido, né? E o que você vê, se alguém vai montar a sua opinião sobre o SUS, porque vê na mídia, vai achar que aquilo ali é coisa de quinta categoria. E não é. Todos sabemos disso, né? Todos sabem. É só pegar o número de vacinação que teve, o número de consulta que teve, ela mostrou os números dela aqui, todo mundo, o Leonardo mostrou. O SUS funciona. E o SUS é a maior política social que esse país tem. Ah, mas precisa melhorar. Claro que precisa melhorar. Esse é o debate. Como é que nós vamos melhorar? Que esse é o debate que nós estamos fazendo aqui, né? Mas, infelizmente, também comentei isso hoje aqui, o debate no país está muito superficial, virou uma demagogia impressionante, você não consegue discutir com profundidade os temas, né? E a mídia gosta disso, da superficialidade, de fazer escândalo, né? É uma coisa impressionante. Assim que eu assumi, eu comecei a perceber isso, que eu sou engenheiro, não sou médico, vim de outra área. Assim que eu assumi, né, a mídia direto na porta dos hospitais. É só ir para qualquer porta de hospital que você vai pegar tragédia. Ali é uma concentração de problema, evidente, né? Aí sai uma pessoa ali em desespero de causa, porque o irmão dele vai morrer porque não consegue uma UTI. Problema dramático, tem toda a razão, não é isso? Tem direito a ter um atendimento, a Constituição diz isso, e nós temos que atender. É um drama. Então, eu chorava, então, na televisão, eu falei, perfeito. Acabou a matéria. Eu falei, ué, quantos estão lá dentro atendidos? Não falou.
Só falou que faltava um. Mas tinham 20 lá dentro que estavam usando a UTI. Falei, peraí, isso aqui, essa matéria está passando, assim, pegou um caso e inviabilizou o hospital inteiro. Peraí, gente. Dali eu comecei a perceber, falei, temos um problema de demagogia de mídia. Né? Como é que nós vamos enfrentar esse problema? Né? Que é um problema de demagogia, também tem um problema de interesse econômico. Mídia também é isso, não é só esse problema aí de liberdade de expressão, tem de tudo ali. Mas aí eu vi assim, nós temos um problema grave, né? Que é enfrentar essa demagogia ali. E essa demagogia, ela passa para tudo, passa, quando vai debater o S também, está lá o problema da demagogia, está lá o problema da utilização de um problema específico para generalizar e inviabilizar o todo. É uma dificuldade, alguém me perguntou hoje aí, como é que eu estava lá na saúde, eu falei, é uma santa confusão. É uma confusão, assim, eu não sei como as pessoas conseguem ser gestor de saúde hoje nesse país. Né? Já trocamos 30, o Davi falou isso aqui, de secretários estaduais. Né? E eu não troquei, não sei por quê, estou achando que sou doido. Né? Tem algum parafuso a menos aqui que precisa apertar. Mas, infelizmente, é um quadro que nós estamos vivendo hoje no país. E que esse debate aqui, o Nilson, eu prometi que ia ser rápido e vou concluir, e que esse debate aqui joga uma luz disso, sabe? Joga uma luz. Fico assim, extremamente satisfeito de ter vindo aqui e ter participado disso. Eu tinha o objetivo de fazer o marketing aqui para atrair mais pessoas para lá, né? Mas eu me surpreendi e fiquei extremamente satisfeito, porque estamos desde 95 eu e nosso amigo aqui, nessa briga da reforma do Estado brasileiro, e ficamos entusiasmados no primeiro governo do Fernando Henrique, que começou a surgir o debate, segundo caiu, Lula caiu mais ainda, Lula só foi caindo. Né? E agora, por uma articulação da própria sociedade civil organizada, através do IBROI, volta o tema, né? Com essa força que está voltando. Né? Não é por mais articulação do governo. Né? Isso é um bom sinal, né? E eu queria assim, botar à disposição e colocar à disposição, o governo do Espírito Santo também, para fortalecer essa movimentação aí do IBROS em torno dessa modernização da gestão pública. E, por fim, de novo, me ajude a atrair mais entidade para participar do nosso processo lá. Gente, eu falei que ia ser rápido, muito obrigado aí pela atenção. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ana Paula. Obrigado ao CONAS e ao IBROS pelo convite, na pessoa do Renilson. E vou acelerar, né? Vamos. Bom, tema desafios do contrato de gestão. Primeiro, onde é que começou? Ou seja, nós temos na prática no país 2 modelos básicos, mas que derivou muito na arquitetura jurídica, muito na forma de controle e derivou muito na prática, no dia a dia, na forma de prestação de contas, na forma de governança, na forma de controle. E só lembrando, na verdade, o modelo de organização social federal nasceu tem 20 anos e um mês. Foi dia 9 de outubro que saiu publicada a medida provisória 1591. Bom, isso aqui é uma questão de curiosidade só, ou seja, há leis de saúde em quase todos os estados, há leis municipais, e aqui são só as capitais, esse levantamento eu não atualizei esse ano ainda, e há notícia de que há mais de 130 leis. Então, nós estamos falando de um modelo de organização social, nós estamos falando de modelos de organização social, com o mesmo título. Né? Bom, já foi tratado, eu acho que essas decisões recentes são notícias que são fundamentais, ou seja, eu fui diretor de organizações sociais do MARE na época que estava se construindo o projeto de lei, então, na verdade, meu contato com a lei anterior à medida provisória, nós sabíamos que ia ter uma ação direta de constitucionalidade, o que a gente não sabia que ela ia levar tanto tempo para ser julgada. E os 2 acordos do TCU sobre a não aplicação da lei de responsabilidade fiscal e que a saúde pode ter contrato de gestão e que a decisão do gestor são muito felizes e importantes. Bom,
O professor Mânica e o professor Rubem Naves já abordaram o decreto 91/90, que foi publicado semana passada, que era para regulamentar o Programa Nacional de Publicização. Mas eu quis destacar algumas coisas do decreto que, para mim, eu tive a oportunidade de conversar com a equipe que estava elaborando. Acho que simplesmente não ouviram nada que foi conversado. O professor Paulo Modesto também teve conversas com o pessoal. Mas alguns destaques. Primeiro, eles inverteram o processo. Você não precisa ser OS para participar de um processo de seleção. Você tem que ser uma ONG, participa da seleção, se ganhar, você se qualifica como OS. Inverteu o modelo. Na prática, você inverteu o título, né? Só pode ter um contrato de gestão com a esfera federal. O contrato de gestão deve prever limite desta OS de celebrar contrato de prestação de serviço ou contrato de parceria com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas. Ou seja, a OS é minha, eu mando nela, eu faço o que eu quero e você me obedece. Isso não é uma parceria, né? Aí outra questão de preconceito tem a ver com a desqualificação por encerramento, ou seja, você só é OS se você for selecionado, acabou o contrato de gestão, depois do encerramento virou desqualificação. Não existe mais OS, existe um prestador de serviço temporário, né? E, por fim, a vedação de transferência de recursos de fomento, via termos de cooperação, termos de fomento, da Lei 13.019 para a OS. Ué, qual o problema dessa entidade participar de outros processos seletivos, de atividades que sejam no seu objeto social, né? Isso tudo tem a ver o quê? Com um princípio que o professor Mânica abordou, de a enrosquização da parceria do Estado brasileiro com o terceiro setor. Eu saí pesquisando diversas leis que, na verdade, estão em tramitação no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, e encontrei, vai ser abordado agora pelo senador, uma proposta da Lei 427, que é a última, e que tem algumas coisas interessantes, óbvio, avança o modelo, óbvio, mas tem algumas características que eu resolvi provocar. Na verdade, é uma paulatização da lei. Está direcionada para o setor de saúde, e a lei tem outros setores além da saúde. Agora, ela tem uma parte que é muito forte e muito boa. Ela responde a problemas concretos. A lei original, que foi mimetizada pelos estados e municípios em boa parte da sua arquitetura, ela, na verdade, pretendia o quê? Deixar espaço para que os executivos se organizassem, ou seja, a administração tivesse capacidade de inovação e não amarrar o modelo. Só o que aconteceu, e aí começou pelo próprio plano federal, houve uma reação inicial do Tribunal de Contas da União, houve uma reação da Controladoria Geral da União e houve uma omissão do Ministério do Planejamento, que era o gestor do modelo. O Tribunal de Contas da União avançou muito na percepção e na visão do modelo, a CGU, eu acho que até regrediu na questão da visão do modelo, mas este modelo, isso aconteceu também nos tribunais de contas estaduais, nos ministérios públicos, e, na prática, a lei responde o quê? A problemas concretos. O que fazer? Como resolver? E é uma resposta também a diversas interpretações enviesadas ou equivocadas de órgãos de controle. Aqui, na verdade, tem várias coisas que têm a ver com o tema que eu acho que ela trata. Primeiro, a questão em vermelho é onde eu acho que está o equívoco, tem que ser ajustado, porque ela muda o modelo federal de governança. E o modelo federal tinha por que estar com aquelas características. Não significa que dá para compatibilizar as duas visões no texto de lei, é possível ajustar. Agora, dá um prazo do contrato de gestão, né? No início, nós tínhamos lutado muito com o ministro Bresser não usar a palavra contrato. Todo mundo ia olhar, 8666, contrato administrativo, e nós não conseguimos vencer isso, né? Obviamente, todo mundo, é contrato, tem a palavra contrato, então aplica-se subsidiariamente ou complementarmente a 8666. Então, contrato de gestão prazo é 5 anos. Onde é que está escrito isso? Lugar nenhum, né? Qual é o limite? Contrato de gestão, qual é o limite de termo aditivo do contrato de gestão? É 20 por 5%, mas tem que observar o objeto. Onde é que está escrito isso?
Então, na verdade, a intenção legislativa era uma e a interpretação dos órgãos de controle e a prática do dia a dia acabou sendo outra. Então, é importante incorporar esses dispositivos na lei. A questão de não colocar, ou seja, o limite da lei da LRF não se aplica ao contrato de gestão. As entidades podem e devem ter reserva técnica, né? Porque a reserva técnica tem duas alternativas. Ou você diz que ela tem reserva técnica, ou o Estado vai ter que garantir no contrato de gestão que, caso haja demandas judiciais não previstas, o Estado vai ter que honrar, né? Não deixar acontecer o que aconteceu aqui em São Paulo, que em determinado momento, na troca de uma das administrações, vamos encerrar os contratos de gestão na prefeitura. Beleza. E o que aconteceu? Simplesmente as entidades não tinham reserva técnica, porque o Estado não previa isso, não aceitava a reserva técnica, o poder público, e as entidades simplesmente, bom, encerrou o contrato de gestão, tem que demitir todo mundo. E aí? Não, isso é problema das organizações sociais. Ué, cadê a parceria? Né? Ou seja, mudou de regra ao longo do tempo, ou de prática. Permite explicitamente mais de um contrato de gestão. A questão de gestão, de quando houver mais de um contrato de gestão, ter gestão corporativa. Rateio de custos de gestão corporativa, que não é taxa de administração. Esse é o ponto central. Os tribunais de contas não podem ter taxa de administração, mas rateio de custos de despesa administrativa não é taxa de administração. Sucessão, ressarcimento por atraso e repasse, termos aditivos e rescisão do contrato de gestão. São diversas coisas interessantes no projeto de lei que precisa ser debatido. Bom, tema central, obviamente, todas as etapas do processo e o nosso grande parte do debate, que é a celebração do contrato de gestão, que é o foco desse painel. Bom, quais são os desafios? Eu simplifiquei para não botar. Primeiro é parar de enfiar a cabeça na areia, ou seja, o avestruz humano, ou seja, tem problemas, temos dificuldades, temos que encontrar soluções. Eu escolhi alguns, obviamente existem muito mais desafios, e os desafios variam de acordo com cada ente, com cada Estado, porque o desafio muda de acordo com as percepções políticas, com as percepções dos órgãos de controle e do controle administrativo e jurídico, né? Então, respeito ao contrato de gestão, desequilíbrio na relação entre o público e o poder público e fundo garantidor de parcerias sociais. Primeira questão, e aí o professor Nassim tinha abordado isso, respeito ao contrato de gestão. O pactuado deve ser concluído, isso é o básico, né? Ou seja, eu fiz um acordo, eu fiz uma seleção, eu coloquei um edital na rua, alguém se dispôs a celebrar uma parceria comigo, o mínimo é honrar. Tem fatores supervenientes, tudo bem. Olha, a receita não deu, temos que cortar 1 milhão. Tudo bem, vamos equilibrar o contrato. Vai desmobilizar? Vai desmobilizar. Tem um custo de mobilização. Tem que arcar com o custo de mobilização. Coisas são possíveis, agora tem que ser pactuada. Não, mas eu não aceito pactuar. Você vai ter que continuar entregando tudo o que você faz, eu vou atrasar o pagamento e ainda vou te cortar 1 milhão. Não funciona. Qualidade tem custo. Vai reduzir qualidade, vai reduzir oferta. Bom, ou seja, o poder público não pode fazer o que quer, como quer e quando quer. Desequilíbrio na relação entre poder público e OS, ou seja, tem que haver regras claras nas formas de alteração ou repactuação, atrasos ou subrepasses, reserva técnica, rescisão, encerramento e prestação de contas. Eu ia falar de cada um, vocês vão me desculpar, mas... Então, tá bom. Então, na prática, ou seja, o contrato de gestão tem que ter essas regras. Mas o principal, o princípio tem que ser, a regra é feita para ser respeitada. Por que quando celebramos um contrato de PPP, um contrato de concessão, nós respeitamos as regras? E quando é uma parceria social, as regras não precisam ser respeitadas. Bom, tem um item que, na verdade, essa ideia não é minha, já foi lançada e debatida por várias pessoas, inclusive, o primeiro contato que eu tive foi ano passado, num seminário que a gente organizava anualmente, sobre o terceiro setor, que era um fundo garantidor. Por que parcerias econômicas podem ter e devem ter, a lei requer que tenham uma garantia? E por que as parcerias sociais, aí estamos falando de contrato de gestão, temos parceria,
termos de colaboração, termos de fomento, convênio, etc., não podem ter as mesmas garantias. Nós temos entidades de primeira linha, entidades de segunda linha, ou seja, porque não tem lucro, significa que não precisa ter regra, e a regra não precisa ser cumprida? Não? E aí alguns cuidados, e esses cuidados valem para os gestores públicos, vale para os tribunais de contas e vale para o Ministério Público. Contrato de gestão não é contrato de prestação de serviços. Processo de seleção de organizações sociais não é concorrência de técnica e preço. E prestação de contas de contrato de gestão não é prestação de contas de convênio. Temos exemplos de cada um desses aí. Contrato de gestão com contrato de prestação de serviço. Muito da prática, no início, que a gente observou aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, se olhava a modelagem de contratação, era um contrato de prestação de serviço, com prazo de 5 anos, com substituição do fornecedor, né? Apesar de não ter todas as garantias do contrato da própria 8666. Processo de seleção de OS. A gente observou editais na Prefeitura do Rio de 140, 150 páginas. E o contrato de gestão, que é um instrumento negocial, eu atrelo ao chamamento, vinculo o instrumento e perco a capacidade do modelo de quê? De flexibilidade, de ajustar as cláusulas de acordo com as características, ou da região, ou do contratado, ou do contratante, ou da finalidade. Então, nós fomos reinterpretando o quê? Algo que, à luz do que nós conhecíamos. O que nós conhecíamos? Como diz o professor Gonzalo, a lei da besta, a 8666, né? Ou seja, tudo que a gente saiu mimetizando os mesmos erros que nós criticamos o tempo inteiro. E, por fim, prestação de contas, ou seja, na área de saúde isso é um pouco mais delicado, porque, no limite, o Estado tem que ter a capacidade de intervenção. Se der um problema em determinada OS, eu tenho que intervir nela no dia seguinte, então eu preciso de todas as informações. Só que o que aconteceu com esse conjunto de informações? Passou a ser controlado o preço do palito, o preço do medicamento A, o preço do medicamento B, e não o serviço como um todo. Qual é o valor global? Tudo bem, algumas coisas podem ter um preço diferente, mas a qualidade é diferente. O volume é diferente, a gestão é diferente, a atenção é diferente, a satisfação do usuário é diferente, né? E há pesquisa nesse sentido, comprovando. E não prestação de contas, ou seja, junta todas as notas fiscais, tudo que você gastou, me manda o extrato da sua conta que eu vou controlar. Então, eu quero administrar, eu não quero ser parceiro. Você é meu empregado e eu vou administrar você. Bom, organização social é um excelente instrumento, modelo de implementação de políticas públicas e o poder público deve preservá-lo, garanti-lo, expandi-lo e estimulá-lo. Eu adiantei muito. E organização social é um instrumento, modelo de implementação de políticas públicas e é o melhor caminho para mantê-lo. Obviamente, são as diversas fases de um bom marco legal, um processo de qualificação adequado, um processo de seleção, mas, com certeza, tudo isso tem que ter, fundamentalmente, um bom contrato de gestão e, principalmente, cumpri-lo. Ou, se não der para cumpri-lo, que isso, as coisas acontecem, a nossa crise fiscal e econômica está aí, nós temos que repactuá-lo para poder voltar a cumpri-lo. O que não pode é simplesmente fazer aquela tela de enfiar a cabeça na areia, não há problema, e começamos a inventar outras coisas. Fazemos um decreto dizendo que tem teto salarial para as OS. Me desculpe, isso aí é contra a Constituição. Você não pode entrar em organização de funcionamento de entidade privada. Você pode alterar o contrato de gestão até dizer as mesmas coisas, mas não por decreto. Não da forma que os órgãos e entidades têm realizado. E, muito obrigado. Se tiver tempo, a gente faz debate. Se não, cumprido o prazo. E desculpe ter acelerado tanto. Queria agradecer muito à doutora Cristina, ao doutor Luiz Arnaldo, que conhece esse processo desde sempre, né? Então, é sempre uma grande aula e ter a paciência também, se debruça em estudar todas essas legislações e todas essas questões. Então, isso
realmente, e principalmente destrinchar isso para a gente, né? Porque é tão complexo, né? Para a gente ler, entender e colocar. Mas eu queria rapidamente, Luiz Arnaldo, te provocar com duas questões, assim. E eu acho que isso permeou de diversas formas o painel hoje, né? A doutora Cristina também trouxe isso no portal da transparência. Do que a gente está falando de transparência já hoje em organizações sociais, né? Que dados se divulga, né? Como se divulga, né? O que exige. E me fica a impressão de que parece que a gente fica criando mais questões para provar nossa eficiência e eficácia. E a outra questão do próprio fundo garantidor também, que acho que é um ponto fundamental aí para a gente avançar na discussão. Bom, transparência. Aí tem dois viés, né? O viés dos órgãos de controle, esses dias, na verdade, ano passado, eu estava discutindo com uma OS federal na área de ciência e tecnologia. E eles estavam indignados. Por quê? Porque alguém tinha mandado um pedido, usando a lei de acesso à informação, um pedido de saber quantas passagens de diária eles tinham pagos e para quem. Eu não vou responder. Meu contrato de gestão é entregar resultados. Meus resultados estão aferidos, estão avaliados, inclusive com comissão de avaliação internacional. Eu não vou informar. A pessoa que fez a informação recorreu ao Ministério da Ciência e Tecnologia, recorreu à Controladoria Geral da União, que é o órgão central da questão da transparência no governo federal. Mandaram fornecer a informação. Isso é um absurdo. O dinheiro é público, você tem que fornecer. Então, qual é o limite? Infelizmente, a questão, para mim, é bom senso. Né? Ou seja, na verdade, qual é a transparência? Tem que ter o contrato de gestão transparente? Tem. Tem que ter um processo seletivo, aberto, público, transparente? Tem. A decisão do Supremo nesse sentido. Né? Tem que ter qualquer alteração do contrato de gestão, tem que estar na internet, estar disponível para as pessoas acessarem? Tem. E avaliação dos resultados. Agora, o problema é que esses instrumentos todos estão ficando o quê? Difíceis para a própria sociedade ou acessar ou compreender. Talvez a gente tenha que fazer um relatório do contrato de gestão e um relatório social. É 1 ou 2 páginas, aquilo que a gente conversou lá atrás no Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, de fazer um relatório de 2 páginas, que as pessoas consigam ver, os indicadores são esses, e consigam compreender o que significam aqueles indicadores. Né? Porque, na verdade, o modelo foi ficando, daqui a pouco, tão complexo que ninguém consegue entender, e como foi colocado pelo próprio Ricardo, né, Oliveira, nem as áreas de controle das secretarias estão conseguindo compreender. Não é só o cidadão. As pessoas não estão conseguindo avaliar o contrato de gestão. Renilson que o diga, toda a avaliação periódica do contrato de gestão da OCIP dele. Né? Obviamente, São Paulo... OS, desculpe. Obviamente, São Paulo é que eu misturei OS com ICIP. Mas, obviamente, São Paulo se estruturou melhor, a Prefeitura do Rio tinha um bom sistema de controle, mas as pessoas têm que ser preparadas e têm que ter transparência. Agora, se os indicadores, e aí, mas como sugestão, de repente, o IBROS ser um repositário de indicadores das diversas OS, dos diversos contratos de gestão, ter uma outra fonte alternativa, além das secretarias, talvez fosse um caminho para a transparência. E diminuiria também as interfaces. Quanto ao fundo garantidor, na verdade é o seguinte, ou seja, por que um contrato, aí tem 2 dimensões aí. O contrato de gestão, né, ele nasceu a gente usou um nome diferente, por que a gente não usou a palavra convênio na gênese das OS? Porque a gente queria uma coisa diferente. Então, na verdade, talvez tivesse chamado de pacto de fomento, instrumento de fomento, que o que a gente queria usar a palavra fomento, porque era um instrumento que se usava, cuja a alocação de recurso, a contrapartida era o resultado, e não como você alocou o recurso. E isso vinha muito da área de fomento na ciência e tecnologia. Então, virou, mas como o ministro Bress queria a mesma palavra, contrato de gestão para a OS e para agências executivas, acabou permanecendo o contrato de gestão. Mas a gente usou a palavra fomento. Né? Infelizmente, no acórdão do Supremo,
é de natureza convenial, porque, mais uma vez, ou seja, os conceitos não ficaram claros. Eu tenho certeza que a intenção do ministro, olha, não é contrato administrativo, mas aí qual é a outra referência que tinha anterior? Convenial, né? Então, a questão do fundo garantidor, ou seja, por que eu faço uma seleção para PPP, faço uma seleção para concessão, faço uma seleção para contrato de prestação de serviço? Esse dinheiro, como se diz, ele é privado, ele muda a natureza dele, muda o sexo, o gênero, né? Aqui é público e passa a ser privado. Agora, eu faço uma seleção para uma parceria social, e aí vem, para mim, uma das inovações da interpretação da decisão do Supremo, ele continua público. Bom, ele continua público, mas a atividade com a finalidade também é pública, mas é gerido por um parceiro privado. Ok. Bom, todos os outros instrumentos têm regras, prerrogativas, garantias, inclusive a tipificação penal para descumprimento de algumas coisas. Agora, a parceria social, o convênio, ele desde a origem ele era precário. Ele era a relação entre dois órgãos públicos, que passou a ser relação do público com o terceiro setor por uma instrução normativa da Secretaria de Tesouro Nacional, lá de trás, né? E aí, esse instrumento precário, apesar de, digamos, precário no sentido de que tinha poucas garantias para os parceiros, mas ele era fundamental para a operação do poder público e continua fundamental, apesar das suas, com as suas evoluções, contrato de gestão, termo de parceria, contrato de fomento, termo de colaboração. Então, a ideia desse fundo garantidor, obviamente, o poder público vai ter que fazer, assim como acrescentou na lei das parcerias público-privadas, vai ter que criar uma garantia, pode ser em patrimônio, bem imóveis, ações de empresas estatais, alguma taxa vinculada à dívida ativa, alguma coisa para não ser vinculação à tributação direta, mas tem que criar fontes, que a própria lei da PPP já disse qual é o caminho, ou seja, basta simplesmente replicá-la para parcerias sociais, né? De forma que você tenha o quê? O Estado quer celebrar parcerias? Ok, mas ele tem que garantir o que ele começar a fazer. Ou, pelo menos, ele tem que garantir a desmobilização. A entidade tem que ter, ou seja, regras claras, e caso não sejam cumpridas as regras, como ela, na verdade, vai sobreviver o dia seguinte à relação com o Estado. Rapidamente para a doutora Cristina, queria ver como o Conselho hoje Estadual de Saúde acompanha o processo de transparência aí das organizações sociais, né? Como vocês lidam com esse dia a dia e as várias interpretações até do modelo. Na realidade, o lidar com o Conselho é algo, primeiro, com respeito, até pelo papel dentro de como conduzir a gestão do SUS estadual. E através do fornecimento das informações, seja pelo portal da transparência, site da secretaria, ou quando pontuados individualmente, o que exatamente se quer em relação aos relatórios, se fornecer. E aí uma fala bastante importante do Dr. Luiz Arnaldo o material fornecido, ele muitas vezes não é compreendido, né? Tem a diferença entre o que é fornecido e o que é encomendado no fornecimento, e para qual finalidade. Então, se prestam as informações todas as necessárias, as discussões elas são todas feitas de forma nas reuniões ordinárias e até reuniões extraordinárias, mas é um debate contínuo e há essa questão ideológica muito forte em relação a isso. Agora, a decisão é clara em relação à transparência, de fornecer as informações quando são necessárias, mas a percepção do lado da gestão é que a compreensão não está sendo 100% em cima desse material que está sendo pedido. Gente, muito obrigada. Agradeço aqui a doutora Cristina Mota, representando a Secretaria de Saúde de Pernambuco, ao doutor Luiz Arnaldo pela brilhante explanação e de forma tão elucidativa, né, traduzir para a gente esses desafios. E muito obrigada mesmo.